Fala pessoal, professor Felipe aqui para mais uma aula. Hoje a aula é sobre propriedades coligativas e com certeza vocês devem estar vendo aqui no fundo esse cooler enorme. Ah, Felipe, por que você traz um cooler na aula de propriedades coligativas? Porque tem tudo a ver. É no cooler que se coloca as bebidas, se coloca gelo ali para resfriar essas bebidas. E é um truque popular muito conhecido que tem tudo a ver com química, né? Que é adicionar sal nesse gelo. Com isso, esse resfriamento vai ser feito de maneira muito mais efetiva, de maneira muito mais adequada. Observe aqui o interior desse cooler. Tá? Mas antes da gente chegar à explicação desse fenômeno denominado crioscopia, precisamos passar desde o mais básico até o mais avançado. Vamos começar conceituando então as propriedades coligativas. E as propriedades coligativas são propriedades das soluções que dependem da quantidade de partículas de soluto dissolvidas no solvente, mas independem da natureza das partículas dissolvidas. Então, a gente vai sair dessa conceituação complexa e vai tentar destrinchar, ok? Antes da gente desenhar aqui, é preciso elucidar para vocês algumas coisas. As propriedades coligativas, elas dependem da quantidade de partículas de soluto dissolvidas no solvente. Isso quer dizer que a grande variável nos efeitos que a gente vai estar estudando aqui hoje é a quantidade. Quanto do composto que você adicionou naquela solução? Você adicionou 1 mol de glicose, 2 mols de NaCl, e isso é o que de fato vai importar. Se você adicionar, por exemplo, 1 mol de NaCl e 1 mol de glicose, o efeito vai ser semelhante, porque não depende da natureza do composto que é adicionado, não depende de qual composto é adicionado naquele sistema, depende unicamente da quantidade que você adicionou. Estendendo essa relação de 1 mol para 1 mol, se você adicionar ali quantidade de matéria, né, em mol iguais de ambas as substâncias, os efeitos serão análogos, os efeitos serão semelhantes. Partindo agora para o desenho, vamos nessa. Pense em um becker preenchido da metade com água. E vamos estar adicionando ali uma substância X, que pode ser NaCl, KCl, glicose. E feita a adição dessa substância X, acontecerão uma série de mudanças nesse sistema, uma série de alterações nas suas propriedades. Tá? Por exemplo, ao adicionar NaCl ou qualquer uma dessas substâncias aqui citadas, a pressão de vapor vai abaixar. É um fenômeno denominado tonoscopia. A temperatura de ebulição vai ser elevada, um fenômeno denominado ebuliometria. A temperatura de solidificação, ou seja, para você converter essa solução, obviamente líquida, em sólido, vai exigir temperaturas menores do que o usual, menores do que o habitual. E a pressão osmótica vai aumentar, um fenômeno denominado osmometria. Vamos ao primeiro fenômeno, tonoscopia. O que é a tonoscopia? É o abaixamento da pressão de vapor devido à adição de um soluto não volátil. Ok? Antes de se chegar ao que é essa pressão de vapor, vamos rabiscar aqui algumas coisas. Pensem novamente nesse becker preenchido com água. Você vai estar adicionando ali NaCl. E o que é que vai estar acontecendo? Esse sistema, antes da adição do NaCl, consiste em moléculas de água. E essas moléculas de água estão organizadas num sistema químico devido à formação de interações intermoleculares chamadas de ligações de hidrogênio. Quando você adiciona o NaCl, esse sal, né, esse eletrólito, ele vai se dissociar em Na+, e Cl-, que é o cloreto. Né? Vai formar íons naquele sistema e com isso vai haver a formação de interações muito fortes, as interações mais fortes da química, que estão enquadradas na classificação íon-dipolo. Ou seja, o que vai estar acontecendo ali é que de maneira bem rudimentar, esses íons advindos do sal, irão segurar as moléculas de água, vão estabilizar as moléculas de água e vão impedir que elas passem do estado líquido para o estado gasoso. E qual é a consequência disso? Que a pressão de vapor vai baixar. Se vocês pegaram até aqui, vocês podem agora pensar no que é a pressão de vapor. E o que seria a pressão de vapor é o seguinte, observem essa ilustração. A gente tem aqui um sistema fechado, com um termômetro e a leitura da pressão. Ok? A gente tem aqui, nesse sistema, água líquida. Mas a gente sabe que a água, ela não passa para o estado gasoso somente em 100 graus Celsius. Né? Em temperaturas abaixo, inclusive em temperatura ambiente, já há essa conversão da água do estado líquido para o estado gasoso, um processo chamado evaporação. Mas esse processo de evaporação, quando a gente está num sistema fechado, ele não acontece de maneira indefinida. Ou seja, ele não acontece sem parar, né, até que a água se esgote. Não, ele acontece até o equilíbrio. Isso quer dizer que a água líquida vai evaporar nesse sistema fechado até que esse ar esteja saturado de vapor d'água. A partir do momento que esse ar está saturado de vapor d'água, a velocidade de condensação, que é a velocidade na qual as moléculas de gás se convertem em moléculas no estado líquido,
é igual à velocidade de vaporização. Ou seja, tudo que vaporiza condensa na mesma velocidade, aquele sistema está em equilíbrio. E é exatamente nesse instante, é exatamente nesse momento que a pressão é medida, né? E a pressão é denominada, é chamada de pressão de vapor. Por que o termômetro, Felipe? Porque o termômetro influencia, perdão, a temperatura influencia diretamente no valor de pressão de vapor que vai ser aferido ali naquele sistema, ok? Bom, uma consequência direta da tonoscopia, desse abaixamento da pressão de vapor, é a ebuliometria, que é o aumento do ponto de ebulição devido à adição de um soluto não volátil. Para isso, vamos resgatar alguns conceitos da física. Para que haja a ebulição, é preciso que a pressão de vapor seja maior que a pressão atmosférica. É preciso que esse vapor exerça tanta força, mas tanta força, que supere a pressão atmosférica que força a todo instante que aquele líquido permaneça líquido. É preciso que esse vapor supere essa pressão para que haja o início da ebulição. E pensem no seguinte gráfico. A gente tem aqui a pressão de vapor por temperatura. Vamos pensar aqui um limite, que é a pressão atmosférica, e vamos pensar na água pura. A água pura vai se comportar da seguinte forma hipotética. Observem. Quando você adiciona soluto a esse sistema, o que vai acontecer é que essa curva vai ficar menos inclinada. Então, para que a pressão de vapor supere a pressão atmosférica, a gente vai precisar de uma temperatura maior, uma temperatura linha. Enquanto que antes, quando não houve adição de soluto, nós precisaríamos de uma temperatura Tsão, que é menor que a temperatura de linha. Mas existem aplicações disso, tá? Por exemplo, bicarbonato de sódio em água de cozimento. Pensem como um restaurante consegue atender centenas, milhares de pessoas no mesmo dia, né? É preciso produzir muita comida. E para otimizar esse processo, muitos restaurantes se valem da adição de um sal, né? Que é o bicarbonato de sódio. Por quê? Porque esse sal ele vai se dissociar em íons que vão interagir com as moléculas de água, vão segurar as moléculas de água, né? E vai propiciar um aumento na temperatura de ebulição. Então, a água que antes fervia a 100 graus Celsius, agora vai estar fervendo a 110 graus Celsius. E isso vai possibilitar um aumento da velocidade do cozimento, né? Bom, passando agora à criometria. O que seria a criometria? O abaixamento da temperatura de solidificação devido à adição de soluto não volátil. Vamos partir aqui para o primeiro exemplo. Etileno glicol em radiadores. O que é o radiador? O radiador é um equipamento que está ali presente em inúmeros equipamentos mesmo. E a função dele, pelo menos no carro, é de realizar processos de troca de calor que possibilitam o arrefecimento do motor. Ou seja, permite que o motor não se superaqueça. Tá? E esse radiador vai percorrendo água. Em ambientes muito frios, o que é que vai estar acontecendo? Naturalmente, essa água vai congelar. E quando a água congela, lembrem-se que há uma expansão, né? Vai aumentar o volume e isso pode gerar ruptura, a quebra dos componentes metálicos desse radiador, né? Com isso, muitas empresas fazem o quê? Adicionam etileno glicol. E o etileno glicol vai estar interagindo ali com aquela água e vai diminuir a temperatura de solidificação. Isso se dá por um motivo, porque a água, no estado líquido, conforme eu falei anteriormente, ela está organizada numa rede devido à formação de interações intermoleculares chamadas de ligações de hidrogênio. Para que essa água congele, é preciso que haja a formação de uma rede cristalina extremamente complexa. Precisa ali da aproximação também das moléculas de água, né? E a partir do momento que adiciona etileno glicol, vai estar havendo a formação de interações intermoleculares novas e vai estar havendo uma perturbação naquele equilíbrio ali, naquele sistema que se encontrava em equilíbrio. Com isso, a temperatura de solidificação vai diminuir. Isso quer dizer que se antes a água congelava a 0 graus Celsius, agora vai congelar a 5 graus Celsius, 10 graus Celsius, ou perdão, menos 5 graus Celsius, menos 10 graus Celsius. Ok? Então vai ser mais difícil para que essa água congele. A mesma coisa, o sal no gelo, né? Quando você tem aqui o cubo de gelo e você adiciona sal, o que vai acontecer? Após adicionar o sal, esse gelo vai começar a derreter. Por quê? Porque a gente tem ali uma rede cristalina instável, né, desse cristal de gelo, e quando você adiciona o sal, vai haver uma perturbação no equilíbrio daquele sistema. A água no estado sólido vai se derreter naturalmente e, com isso, vai dificultar o processo de solidificação. Vai dificultar para que essa água no estado líquido
passe novamente ao estado sólido. O que vai acontecer? O que eu citei anteriormente. A água que antes congelava a 0 graus Celsius vai congelar a menos 5 graus Celsius, menos 10 graus Celsius. Né? E isso implica no seguinte, isso implica que esse sistema vai poder atingir temperaturas muito menores que zero e resfriar muito mais efetivamente a bebida que você colocar ali naquele sistema, naquele cooler ou no seu refrigerador, ok? E, por fim, nós temos a osmometria, né, que é o último fenômeno das propriedades coligativas, que é o aumento da tendência do fluxo de solvente para a solução com maior concentração do soluto hipertônica. Para a gente estar estudando essa propriedade, é preciso que a gente resgate conceitos de osmose. Né? E o que é osmose? É o transporte de solvente do meio hipo para o meio hiper. O que quer dizer que o solvente, nesse caso aqui, a água, busca a todo instante diluir. Se ela está numa solução concentrada, por exemplo aqui, essa solução A concentrada, a água que está presente aqui na solução B diluída tende a transitar da solução B para a solução A, para diluir a solução A, ou seja, para diminuir a concentração. A partir do momento que as concentrações se igualam, esse transporte, esse movimento de água, essa movimentação do solvente cessa, ok? Porque os sistemas ali estão numa mesma concentração. Ah, Felipe, como é que a gente pode estar visualizando isso? Pensem num becker grandão, no meio uma membrana semi-permeável, ou seja, uma membrana que permite a passagem do solvente, mas não do soluto, e a gente vai colocar aqui as soluções que a gente estava estudando. Aqui nós teremos a solução A concentrada. Do outro lado nós teremos a solução B diluída. O que é que se espera que aconteça? Que a água que está presente na solução B transite para a solução A para diluir, diminuir a concentração de seja qual for o soluto que está presente na solução A. E esse cenário cessa quando as concentrações se igualam. Como que a gente pode estar representando isso esquematicamente? Aqui, solução A, solução B. Quando o nível dessa solução A sobe, e nesse instante aqui, quando para de subir, é porque as concentrações se igualaram. E a movimentação por osmose cessa, ok? Aqui, esse sistema está em equilíbrio. Ah, Felipe, mas tem aqui uma grandeza chamada pressão osmótica. E pressão osmótica quer dizer o quê? Quer dizer, em resumo, a tendência que a água tem para se movimentar por osmose, para se difundir por osmose, para essa solução, certo? Isso quer dizer o seguinte, que se a gente tem a solução A mais concentrada, a gente tem aqui um π A. A pressão osmótica, a notação que representa é π. A solução B, a gente tem um π B. Mas lembrem que a solução A é muito concentrada. Então, a pressão osmótica de A é muito maior que a pressão osmótica de B. πA é muito maior que a pressão osmótica de B. Ok? Vamos agora para uma observação. Uma OBS. Bom, em 2 beckers, A e B, contendo água, adicionou-se respectivamente 360 gramas de glicose e 118 gramas de cloreto de sódio. Em qual becker espera-se que haja um ponto de ebulição maior? Então é o seguinte, a gente tem um becker A, que contém 360 gramas de glicose, e um becker B, que contém 118 gramas de NaCl. Feitas essas constatações, pense aí você em casa, qual é o becker, qual é a solução, né? Se é a solução A ou B que apresentará um ponto de ebulição maior. Se vocês falaram que é a solução contida no becker A, infelizmente vocês erraram e caíram numa pegadinha muito comum, muito clássica em vestibulares tradicionais, que é a avaliação do efeito das propriedades coligativas em massa. Nunca realize essa análise em massa, sempre em mol. Por quê? Porque 360 gramas de glicose são 2 mols de glicose. 118 gramas de NaCl são 2 mols de NaCl. Ah, Felipe, tá igual? Não, porque a glicose é uma substância chamada molecular. Ela não se dissocia. Então, quando ela chega na água, né, quando ela é adicionada ali na água, ela permanece 2 mols de glicose. Então, aqui acabou, a gente tem 2 mols de glicose.
O NaCl, pelo contrário, nós teremos aqui o NaCl em água dissociando-se para formar Na+, mais Cl-. Ou seja, 1 mol de NaCl produz 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Ou seja, 2 mol. Então, 1 mol de NaCl produz 2 mol de íons naquela solução, perdão. Me perdi aqui por um instante. Então, se eu tenho 2 mol de NaCl, nós teremos 4 mol de íons. Com isso, a solução com ponto de ebulição maior será a solução B, que embora recebesse ali a adição menor em massa, apresenta uma quantidade de matéria que é o dobro que foi adicionada na solução A, ok? Então, sempre se lembrem que a única forma de analisar a dimensão das propriedades coligativas é pensando em molaridade, é pensando em concentração em mol por litro, ok? Essa foi a nossa aula de propriedades coligativas, espero que vocês tenham gostado, compreendido aí todo o assunto.